Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Future Hacker é uma plataforma global de lifelong learning. Nosso grande objetivo é falar com profissionais de diversas áreas no mundo inteiro de estudos de futuro. Pessoas que efetivamente estão em projetos de futuro, com grande impacto daqui a 10, 20 ou 30 anos. Nós queremos assim levar um conhecimento, levar muito conteúdo para vocês e nós esperamos aí que vocês curtam bastante. Pessoal, embarque com a gente. Bem-vindo ao Future Hacker. Olá pessoal, vamos falar hoje aqui com o Fernando Giulianelli. Ele tem 25 anos de experiência de marketing, né? Trabalhou em grandes agências de publicidade e tornou-se empreendedor e se associou à Reunion Sports e Marketing. Ele vendeu para uma agência e tornou-se CMO depois da Mitsubishi Motors do Brasil. E hoje ele é CEO da Stock Car. Bem, prazer aqui, bem-vindo ao Future Hacker, Fernando. Prazer, obrigado pelo convite. Bem, o prazer é nosso, cara. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória, essa sua paixão por carros aí e como é que você hoje está dirigindo a maior plataforma de automobilística do país. Bom, minha vida começou desde pequeno, sempre com um carrinho na mão, sempre o carro trouxe muita paixão para a minha vida. Com 12 anos de idade eu fui correr de kart e me apaixonei pelo automobilismo. Tinha aquele sonho de ser piloto de Fórmula 1, né? Acho que muitos moleques aí sonham em fazer o gol da final da Copa do Mundo pela seleção brasileira de futebol, né? Sempre mentalizam aquilo, tal. O meu sempre foi ser piloto de Fórmula 1. Só que a vida... primeiro que eu fiquei com 1,96 m, então já não ia caber no carro de Fórmula 1 de jeito nenhum. E depois eu comecei a correr de carro, fui e tal, e chegou um determinado momento que eu entendi que eu gostava também muito desse mundo do marketing. E fui fazer publicidade na FAAP, virei publicitário, parei de correr de carro e fui atender contas em agências de publicidade. Em 2002, mais ou menos, o Galvão Bueno me liga, eu tinha sido companheiro de equipe do Cacá Bueno, e o Galvão me liga e fala, olha, o único publicitário aqui que é amigo do Cacá que eu conheço, tal, que entende de automobilismo é você. Estou procurando um empresário para ele. Você não quer empresariar a carreira do Cacá? Eu falei, nossa, eu jamais imaginei ser empresário de algum piloto de automobilismo, né? Mas eu estava com saudade desse mundo das pistas, né? E eu falei, legal. Talvez seja um jeito de eu voltar a ver os amigos, enfim. É uma coisa que daria para fazer final de semana. Continuei trabalhando na Loduca, na agência de publicidade, eu era diretor de atendimento lá. Comecei a gerenciar a carreira do Cacá, o negócio começou a ir super bem, aí outros pilotos vieram pedir para eu administrar a carreira deles também, Luciano Burti, Tarso Marques, Christian Fittipaldi. Eu me associei à Reunion Sports Marketing, que era uma agência já de gerenciamento de carreira de pilotos. Fizemos de uma pequena agência uma grande agência e vendemos para o Grupo ABC em 2011. E aí eu fui convidado a assumir como CMO da Mitsubishi Motors, quer dizer, carro de novo, né? Então você vê que o carro está sempre ligado. E em agosto eu saí, em agosto passado, agosto de 2020, eu saí com um convite de um fundo de investimento que adquiriu a Stock Car, comprou a Stock Car antes era da Time for Fun, e a Time for Fun vendeu para esse fundo de investimento a Stock Car, eles me convidaram para assumir como CEO. E aqui estou eu. Muito legal, cara. Bela história. E, Fernando, me diz o seguinte, cara, você que é um amante, né, de carros, né, e a nossa geração, né, gosta muito de carro, tudo. Por que essa nova geração, cara, não tem essa paixão? Aonde que foi que se perdeu essa vontade, né, de ter uma posse de um carro, de ter pelo motor? Ou isso, como é que você entende essa nova geração com relação assim, a lidar com velocidade, etc.? Eu acho que assim, a nova geração, de uma certa forma, em qualquer coisa, não só em carro, ela é muito mais a geração do ser do que a geração do ter, né? E o carro não é diferente. Então, acho que se você parar para pensar, o processo de jornada de compra de um carro e de vida com o carro, ele tem muita fricção, né? Quando eu estava na Mitsubishi, a gente obviamente estudava isso e é uma dor hoje que a indústria tem
Porque, cara, se você for para pensar, é chato você entrar numa concessionária, você fica super desconfiado se o vendedor está te oferecendo a melhor coisa, se estão pagando bem no teu seminovo. Enfim, então tem algumas coisas, e aí a molecada, né, o jovem hoje, ele fala, não, na verdade eu estou querendo me transportar do ponto A para o ponto B. Então tem muita tecnologia hoje, né, o Uber, enfim, 99, as plataformas todas. E também, assim, acho que de uma certa forma todo mundo está meio que se acostumando a pagar pelo uso, né, e não pela posse do negócio. Então, eu não acho que o carro vai acabar, porque a gente vai precisar continuar nos locomovendo, mas a relação é totalmente diferente. E aí daria para a gente ficar aqui fazendo uns 10 programas, porque você imagina que a hora que entrar carros autônomos, né, então, assim, o que isso não vai mudar nas cidades inteligentes, a relação de você poder morar mais longe, porque você vai simplesmente programar. Então tem um monte de coisas que vão vir por trás disso, mas o carro não vai deixar de existir de jeito nenhum. É só a relação do jovem com o carro. Não, perfeito. A gente tem até uma pauta logo mais aí que a gente vai falar um pouco desse carros autônomos, elétricos, mas eu queria ainda falar um pouquinho do Stock Car. Você acredita que a gente pode ter um futuro Stock Car de carros elétricos? Eu acho que sim, não vejo como não ter, isso no futuro, porque de uma certa forma a gente acompanha muito as tendências da indústria automotiva. A gente tem patrocinadores como GM, Toyota, que querem demonstrar os seus produtos através da Stock Car com atributos de paixão, de performance, de tecnologia, de velocidade, enfim. E sem dúvida nenhuma vai chegar um determinado momento que a gente vai eu não sei se para os elétricos ou para os híbridos, né? Acho que talvez isso seja um meio do caminho aí, não simplesmente eletrificar 100%. Mas o futuro dirá. A gente, como sempre, a Stock Car existe há 42 anos e há 42 anos que ela vem se modernizando conforme o mundo se transforma. Então não vai ser diferente em cima dessa história dos elétricos. Não, bem legal, cara. E assim, né, aqui é um programa de futuro, então sempre vou estar explorando, né, um pouco o futuro, né? Você acredita que as tecnologias imersivas, cara, podem trazer um novo público e novos pilotos? Sem dúvida nenhuma, inclusive isso já é uma coisa do presente, né? Hoje a gente já, por exemplo, tem câmeras on-board, a gente está lançando um aplicativo novo da Stock Car, onde você consegue ver em real time o tempo, temperatura, força G, um monte de coisa, que marcha que o piloto está, você escolhe que piloto você quer seguir, que piloto você quer acompanhar e sem dúvida nenhuma, no futuro muito próximo, principalmente agora com 5G, com IoT, essas coisas todas, a gente vai ter câmeras 360, onde você talvez consiga colocar um VR e assistir a corrida como se você estivesse sentado do lado do piloto no banco do passageiro. A parte de games também, né, talvez o game mais próximo da vida real seja o simulador de automobilismo, né? Então assim, não é porque você é bom em FIFA que você vai entrar lá e conseguir jogar com um time de futebol profissional. Mas hoje, se você pegar um piloto de simulador que anda super bem, com certeza ele vai sentar no carro e vai conseguir pilotar um carro de verdade. Então isso é uma coisa muito legal que já tem acontecido em vários lugares e na Stock Car não vai ser diferente. Não, perfeito, cara. Eu ia até fazer uma pergunta do VR, então você já acabou de me responder, porque assim, acho que a sensação que deve ser, né, de você estar em tempo real, em VR, numa corrida, né, deve ser uma experiência única, né? Sem dúvida. E eu acho que o 5G, inclusive, a gente tem começamos agora uma parceria com a Claro, Motorola e Qualcomm na Stock Car, e o papel deles, além de serem patrocinadores, né, e surfarem a onda de exposição de marca, área de relacionamento, essas coisas todas, mas a gente tem hoje um squad com a engenharia deles, justamente para a gente utilizar cases de 5G, de IoT, dentro da Stock Car, para mostrar a aplicabilidade disso na vida de todas as pessoas, todos os consumidores. Então isso vai ser uma coisa muito legal. Perfeito, cara. Vamos agora pular um pouco para o setor automobilístico, né, cara? É um setor que está passando uma revolução, né, cara? Né? Desde compartilhamento, né, os elétricos, os autônomos, a conectividade, né, com o 5G. Assim, qual você acha que é assim, a grande tendência? São todas elas somadas
Ou qual é, você acredita, qual o caminho mais disruptivo desse mercado que você enxerga? Eu acho que não é ou, acho que é e, né? Então, assim, a parte por exemplo, do car sharing estava super forte antes da pandemia. Quando entrou a pandemia, todo mundo falou, opa, peraí, eu não quero entrar num carro aqui que eu não sei quem usou, como usou, então eu quero ter o meu carro. O carro voltou a ser um instrumento de escapismo protegido, né? Você põe a tua família no carro e faz uma viagem para algum lugar. Então, eu acredito que vão ter as pessoas que querem comprar um carro porque gostam de carro e querem ter aquela roda, o carro daquela cor, enfim, customizar ou andar num carro blindado. Tem gente que simplesmente quer se locomover. O carro ainda é um instrumento um instrumento social, né? Assim, você chegar com um carro com uma marca legal ainda traz alguns códigos e que para algumas pessoas é importante, para outras não tem nada a ver. Então eu acredito que assim, antes era uma coisa muito ou preto ou branco, né? E agora ela tem várias cores e cada um vai achar o seu jeito de usar o carro e para determinados usos, né? Eu não preciso de uma picape todo dia, mas quando eu quiser levar uma bicicleta ou uma geladeira para o meu sítio, eu preciso da picape. Então, hoje é muito legal você poder alugar uma picape por um dia, vai lá, usa e acabou. E aí você pode andar com um carro menor, compacto, que cabe na garagem do teu prédio, enfim. Então, eu acredito que assim, o futuro para a indústria é muito, muito bacana, mas o grande desafio dela, e eu vivi 9 anos dentro de uma, é que assim, as pessoas que na grande maioria, tá, não quero ser injusto com ninguém, mas na grande maioria que hoje tocam o bumbo de uma montadora são da era do Henry Ford, de linha de montagem, de rede de concessionário, de uma coisa totalmente analógica, vendedores de hardware e não de software, vendedores de bens de um carro e não de serviço. Então, é muito, muito importante ter uma área de inovação dentro das montadoras, isso ser levado super a sério, não como aqueles malucos que estão chegando aqui e querem reinventar o nosso negócio, porque senão o Titanic vai afundar e os caras vão ficar tocando violino, né? Você vê, chega um Elon Musk aí com uma Tesla do nada, monta um negócio totalmente disruptivo, mas que no fim é um carro e no fim vende o carro para o consumidor. E vale mais do que a Ford, vale mais do que várias outras montadoras que estão aí há muitos anos, que têm áreas de pesquisa e desenvolvimento, que têm bilhões de dólares para poder colocar e desenvolver novos produtos, mas o mindset dos profissionais que estão tocando o negócio é um mindset do século passado, do mundo velho, e aí não conseguem ter essa pivotada, né, de negócio. Não, perfeito, cara. Inclusive, essa é uma questão, quer dizer, você vê novos players, né, entrando nesse mercado, principalmente no carros autônomos, né? Intel, né, apareceu na CES desse ano, a Apple entrando nesse ano. Você acredita que assim, em 10 anos, esse ranking vai ser totalmente diferente e composto principalmente por empresas de tecnologia? Eu tenho certeza. E assim, é impressionante o que a China está fazendo no setor automotivo e eu tenho certeza que eles vão dominar o mercado automotivo global, tá? Assim, ou através de parcerias com grandes marcas como GM, Toyota, enfim, ou sozinhos. Mas assim, o que era um negócio de 4, 5 grupos vai ser totalmente aberto e vai conseguir sobreviver ou ganhar dinheiro, enfim, quem tiver essa cabeça de transformação digital, de pivotar o negócio, porque senão, assim, não consegue parar em pé, entendeu? Assim, novos players estão chegando, então antes você brigava contra a GM, brigava contra a Ford, contra a Volkswagen, então agora ela briga contra outras 100 marcas, né, que ainda, inclusive algumas são startup, então acho que tem esse ponto. O outro ponto é o user experience também, não só do carro, mas a parte toda de pós-venda, de serviço, né? Então, o consumidor está muito
muito bem acostumado ou muito mimado, né? Então, hoje você entra num aplicativo de banco e ele funciona rápido para você e resolve o teu problema. A hora que você entra no aplicativo da montadora do carro que você tem, você quer que seja do mesmo jeito. Então, a expectativa não concorre simplesmente contra as outras montadoras, né? Você não compara mais contra as outras montadoras, você compara com o mundo, né? Então, isso, do ponto de vista de negócio, é um desafio enorme para grandes corporações, grandes montadoras que se movem de um jeito muito lento no mundo que está se movendo cada vez mais rápido. E se você estivesse no comando de uma grande montadora, o que você faria? Você, teoricamente, compraria participação nessas startups, que é o que algumas já estão fazendo, ou você estaria fazer esse grande shift, esse turn point aí dentro, né, da própria empresa? Acho que é um pouco de tudo, né? Assim, não tem uma coisa que resolve, mas várias coisas podem resolver e podem transformar, né? Eu acho que a primeira coisa é gente, né? Assim, era realmente mudar minimamente 50% da empresa em cima de pessoas, porque antes você acabava contratando uma pessoa, independente de qual o teu segmento, meio parecida com você, e você ia lá, ensinava ela o que você fazia naquele dia, e você falava, ó, seguinte, quando você estiver na minha cadeira, você vai fazer o que eu estou fazendo hoje, eu vou te ensinar isso. E agora você precisa ter, cara, as pessoas totalmente diferentes, com vidas diferentes, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, com tudo diferente, para justamente trazer para esse caldeirão de necessidades e de ideias e transformar isso em produto, em serviço. Então acho que eu começaria com gente, porque no fim o resto é commodity, né? Você pegar e estampar uma carroceria de um carro, todo mundo faz, colocar a roda, o motor, chassi, câmbio, se é elétrico ou se não é, no fim tudo isso é commodity. O ponto é como que você constrói a marca, como que você constrói a experiência e eu sinto que a indústria automotiva hoje está muito, muito para trás do resto no quesito transformação de pessoas, né? Acho que ainda tem muito dinossauro sentado dentro de uma montadora. Não, perfeito. Você, só para não perder o gancho da China, né, que eu estava até lendo a matéria do Baidu, né, que está fazendo táxi autônomo, né, para você ter uma ideia onde que eles estão. Agora, assim, Fernando, tudo que a gente está falando aqui é no solo. Vamos para o ar, cara. Vamos para o ar. Então, você tem o eVTOL, né, quer dizer, né, que a gente já teve um privilégio, né, no podcast, a gente ter o Sandro Valeri, né, que começou essa história na Embraer ali, fez um projeto maravilhoso, né, junto com o Uber. Isso aí, daqui aos próximos anos já deve estar acontecendo. Como é que fica esse tráfego aéreo, cara? Como é que fica? E aí, depois, a segunda pergunta é a corrida aérea. É possível? Cara, essa parte do aéreo, eu talvez não seja a melhor pessoa para falar, não quero aqui ficar tentando adivinhar, né? Mas assim, eu também sou um curioso e adoro futurismo, tá? Então sempre leio e tento entender isso, assim. E tem coisas muito legais, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria falando que já apartamentos que tem terraço, né, que tem lá o balcony, valem já mais do que os que não têm, não porque tem mais tantos metros quadrados, é porque você vai ter uma área de receber os drones de Amazon, de Mercado Livre, enfim, você não vai precisar descer lá na portaria do teu prédio para pegar, porque daqui a pouco os drones vão estar entregando pizza, enfim, essas coisas todas. Então você fala, cara, olha que loucura, né? Assim, tem apartamento dos anos 30 que tem terraço e a função, talvez, dele passa a ser totalmente transformada. Então eu acho que tem muita coisa legal aí para vir dessa parte de aéreo. E corrida, cara, eu particularmente eu não acredito, porque eu acho que assim, acho que a corrida de carro, independente da era que a gente esteja, ela sempre vai mexer com outras coisas, né? Então você pega, vamos falar aqui, corrida de cavalo, né? Pô, existe há não sei quantos séculos. Ainda é uma corrida de cavalo, independente de tudo que foi reinventado e tudo que foi feito desses últimos séculos. Então, eu acho que o carro, sim, vai mudar. De repente, Fernando, vai ter corrida de carros autônomos.
sim, inclusive já tem gente desenvolvendo isso, mas eu acho que a gente não pode esquecer que no fim também é um esporte, né? Ele é uma paixão, tá? Mas ele é um esporte, é o piloto A correndo contra o piloto B, com as mesmas condições, com condições semelhantes, enfim. Então, o automobilismo tem esse papel de sempre trazer o futuro para frente, né? Então, o ABS, controle de tração, KERS, fibra de carbono, um monte de coisa que hoje aplica-se em um monte de coisas, né? Desde prótese até computador, até avião, até foram desenvolvidas também na Fórmula 1, enfim. Então, acho que a corrida no chão ela vai continuar. Pode ser que alguém resolva promover uma corrida lá em cima, como já tem, por exemplo, corrida de drone, né? Outro dia eu estava assistindo na televisão Drone Race, mas eu acho que uma coisa não vai matar a outra. Perfeito. De drone, inclusive, hoje eu estava vendo uma reportagem maravilhosa que os caras fizeram QR Code de drone na China para fazer download de negócio. Achei maravilhoso. O drone vai ajudar a gente muito no futuro em transmissão de televisão, né? Porque, por exemplo, já tem alguns testes hoje de você colocar um sensor no teto de um carro de corrida e é que o drone ainda não consegue atingir essa velocidade. Mas você imagina eu largando com 32 carros de Stock Car e ter um drone filmando o tempo todo em cima de cada carro e eu ter na ilha de edição exatamente todas essas opções de transmissão, né? Então tem muita coisa que vai vir, a gente já está fazendo alguns testes com drone com 5G para, em vez de ficar lá voando um helicóptero filmando a corrida toda, que é caríssimo, você ter alguns drones espalhados filmando e mandando imagem para a geradora de imagens. Então tem muita coisa legal para ser abordado nesse tema de drone também. Muito bom. Fernando, me diz o seguinte, ainda um pouco da velocidade do Stock Car, cara. Você vê que aqui é V8, né? Aqui, né? Por exemplo, mas na Europa, por exemplo, eles já estão na busca da maior eficiência, com menor queima de combustível, etc., né? Como é que fica essa relação? Isso vira um padrão global? Quer dizer, você diminuir um pouco a potência versus uma coisa que seja mais equilibrada do ponto de vista, né, de meio ambiente? Assim, isso depende muito do regulamento do que você quer como categoria, né? Você pega, por exemplo, hoje existe a Fórmula E, que é totalmente elétrica, você tem a NASCAR, que é como a Stock Car, que também é um motor V8, aí você olha para a indústria automotiva, todos eles estão fazendo downsizing, né? Então indo para motores menores, com turbo, com melhor eficiência de queima de combustível. Então é uma preocupação que a gente tem. A gente, independente de correr com V8 ou com motor elétrico, a Stock Car a gente já neutraliza tudo que é emitido ao longo de uma temporada, através de plantio de árvore, enfim, devolvendo um pouco o que a gente causa de impacto. Então, por isso que eu estava te contando no começo do nosso papo, né? Assim, você perguntou, a Stock Car um dia vai ser elétrica? Eu falei, ela vai sempre buscar a melhor eficiência energética, menos impacto ambiental, acompanhar os movimentos da indústria automotiva, ela vai, entendeu? Então isso vai ser de uma certa forma natural em algum momento. Legal. Fernando, agora vamos, só finalmente aqui da entrevista, eu queria que você falasse um pouco dessas novas empreitadas que você tem aí no Pessoa Física, né? Você é investidor em algumas startups, né? De cerveja. Conta um pouquinho rapidamente aí pra gente o que é esse movimento. Não, eu há uns 5 anos atrás resolvi participar e doar um pouco do meu tempo para algumas startups e também fazer alguns investimentos, algumas apostas e de uma certa forma também isso para mim é uma coisa que me alimenta muito, me tira do status quo, do dia a dia, da função que eu estou e eu meio que me teletransporto para um mundo totalmente novo. Então, sei lá, estou falando de carro, aí eu sei que no fim do dia eu vou ter uma reunião para falar de cerveja, né? Porque eu sou sócio de uma cervejaria. Aí tem também parte da minha agenda também, eu faço parte do BR Angels, que é um grupo de C-Levels que fizeram um fundo, criaram um fundo de investimento aí de Venture Capital para investir em startups. Então a gente acelera muita coisa, olha o brilho nos olhos aí do empreendedor e ajuda ele com a nossa experiência, com o nosso network, também com parte em dinheiro, não só em dinheiro.
Então isso é uma coisa muito legal porque são filhos que você vai criando, tem uns que dão certo, outros que não, enfim, mas assim, a gente sempre sai melhor do que a gente entrou nas reuniões, entendeu? Até para olhar e entender por que a gente errou naquele investimento e por que aquilo não vai para frente e já, de uma certa forma, pular fora, né? Ou pivotar o negócio. Então é legal porque esse mundo de startup te dá muita agilidade e de uma certa forma depois você consegue trazer esses cacuetes que você acaba adquirindo no mundo de startup para uma empresa como a Vicar, que é a dona da Stock Car, que tem 42 anos. Né? Então assim, hoje eu coloco lá um ritmo muito de startup numa empresa de 42 anos. Então todo mundo ganha, muito legal. Muito legal. Pessoal, puta, Fernando, agradeço pra caramba aí a tua participação, Imagina, cara, papo ótimo aí, cara, poderia ficar aqui muito tempo falando aí e, meu, fica aqui convidado aí a aparecer novas vezes, né? Não, próximas vezes aí. Vocês estão convidados para ir numa corrida de Stock Car e fuçar lá os bastidores e entender tudo que a gente tem de transformação, de inovação e trazer para cá. Vai ser um prazer, cara. Tá bom? Valeu, Fernando. Prazer.